Temos aqui conosco um dos observadores da política mais privilegiados dos últimos anos. Ele foi presidente da Câmara dos Deputados, absolutamente longevo. Está hoje aqui no governo de São Paulo, ajudando a estruturar o projeto do PSDB no país. A gente vai receber ele, Rodrigo Maia. Ei, presidente, tudo bem? Tempo que a gente não fala. É verdade, você não me convidou mais. Que cascata! Presidente, vamos começar falando dessa maravilha. O senhor decidiu, saiu do Democratas, aí ficou um tempo sem partido para escolher bem, escolheu entrar no partido mais sereno, mais tranquilo, mais apaziguado que a gente tem hoje no Brasil, com muita ironia, aviso aqui de muita ironia, que é o PSDB. Assim, como é que o senhor está avaliando esse cenário, né? Tem viabilidade para um partido que tem dois candidatos, um que ameaça desistir aí não desiste, o outro que vai correndo por fora tentando fazer a tal da terceira via? O PSDB está muito conflagrado. Daniel, de fato você tem razão, né? Eu até brinquei hoje com um ex-deputado amigo. Eu não sei se eu entrei para ver a implosão final ou a reconstrução, né? A reorganização do PSDB, partido tão importante que vem desde da eleição de 94 até a eleição de 14, sendo um dos dois principais partidos, né, da democracia brasileira, um partido, como eu já disse semana passada, vem aí de uma origem democrata cristã, com Montoro, depois a social-democracia. É um partido que, pelo processo de governo de 94, da agenda econômica e da radicalização do PT contra o PSDB, se coloca para a sociedade como um partido à direita do presidente Lula. Eu falo assim até, Dani, porque o PSDB não gosta de que você fale que é visto como um partido centro-direita. Então agora resolvi falar que está à direita do Lula. Isso ninguém pode dizer que eu estou errado, né? Então eu espero nesses próximos meses ajudar muito o governador Rodrigo Garcia, que da minha geração, sem dúvida nenhuma, é disparado o político mais qualificado, mais preparado, e vai provar isso nos próximos meses, depois nos 4 anos seguintes, capacidade de administração, capacidade política, e colaborar com o PSDB no plano de governo do pré-candidato João Dória, que eu tenho certeza que há sim uma alternativa, um espaço grande na política nesse processo eleitoral para o crescimento de uma alternativa ao presidente Bolsonaro. A gente tem que ficar claro que o sistema não vão 3 para o segundo turno, vão 2. Então a sociedade transforma a eleição numa eleição binária. Hoje é Bolsonaro e Lula. Lula tem 15 pontos que são antibolsonaristas e o Bolsonaro tem 7 pontos que são antipetistas. Então nós temos aí 27% dos eleitores, pelo menos, fora aqueles que não votam, nem Lula nem Bolsonaro, já não votam, que estão procurando, né, ou que não conseguiram encontrar uma alternativa ao processo eleitoral de 18. Votaram no Bolsonaro, tinham uma esperança de um país moderno, de um serviço público eficiente, né, de uma economia com segurança jurídica para o investidor privado, redução de desigualdade através de crescimento econômico e geração de emprego. E isso não aconteceu. O governo Bolsonaro não foi nada disso que a sociedade esperou. É por isso que hoje a gente vê aí um número grande, como eu disse, de 15% que está com Lula, mais uns 5% que não estão com Lula, e mais os 7% que são antipetistas que estão com Bolsonaro. Então tem um campo de 30% que está diluído exatamente pela fragilidade da nossa posição, da clareza da nossa posição, e principalmente do PSDB. O PSDB é o principal partido desse campo de oposição ao presidente Lula, ideológico do ponto de vista democrático, e infelizmente, depois das prévias, nós esperávamos um encaminhamento, e o encaminhamento que a gente vê agora é uma loucura, para não dizer outra palavra, né? Olha, presidente, o senhor fez uma fala muito rica, eu vou separar aqui. Primeiro, né, quando o Maia fala, olha, tem 15% que estão ali que são anti-Bolsonaro e 7% que estão com o Bolsonaro, ele está falando do estoque total, né? Cálculo que eles fazem com base em pesquisas internas, que tem uma fatia tanto do eleitorado que está com o Lula porque não quer o Bolsonaro de jeito nenhum, e tem uma fatia, segundo Rodrigo Maia, do eleitorado que está com o Bolsonaro porque não quer o Lula de jeito nenhum. Presidente, quando o senhor fala de cenário que é uma loucura, o senhor está falando dessa segunda pré-candidatura oficiosa que tem uma ala tentando suplantar o resultado das prévias, correto? Sacode a cabecinha para mim, Dani, porque senão a gente vai fazer... Perfeito. Não,
Ótimo. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver esse personagem de quem Rodrigo Maia está falando. É o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ele deu uma entrevista hoje para o Novo Dia, dizendo que sim, vai continuar se movimentando, quer encontrar outra pré-candidata, a do MDB, Simone Tebet, para tentar construir o que ele chama de terceira via. Vamos ver e a gente já volta com o Maia. Do Moro, Simone, conversei com ela ainda ontem por telefone, devemos nos encontrar em breve. Esse sentimento que deve ser a base para que nós possamos construir uma composição, uma coalizão de forças políticas em favor do país. E aí vamos ter que analisar, além da capacidade técnica gerencial para ser governante, que é necessário, não dá para simplesmente delegar para o posto Ipiranga absolutamente tudo. O governante é quem dá diretriz, é quem dá o caminho, precisa entender da administração para poder dar o norte, a orientação para o governo, precisa ter capacidade política para construir com o Congresso, respeitar a imprensa, precisa respeitar a sociedade sem debochar de movimentos sociais, sem atacar o próprio povo que representa na sua condição. Então, essa capacidade política é fundamental, mas precisa ter também uma capacidade fundamental, que é a capacidade eleitoral. E essa capacidade eleitoral depende da situação da eleição, depende do momento que o país está vivendo, para que a gente possa se conectar a esse sentimento da população. É um jovem ou uma pessoa de mais idade, um homem ou uma mulher, o que melhor pode conseguir gerar essa unidade das forças políticas e ter capacidade eleitoral? Esse entendimento eu acredito que os partidos políticos terão capacidade, maturidade, com a humildade de cada um de sentar à mesa e construir a convergência em favor do futuro do Brasil. Presidente, preto no branco aqui, vou direto e reto, porque o senhor foi o presidente da Câmara mais longevo, viu de tudo aí na política ao longo das últimas 2 décadas, eu diria de muito perto. Como é que o senhor classificaria essa movimentação de Eduardo Leite? Depois de ter perdido as prévias, agora ele busca se viabilizar numa composição suprapartidária. É válido ou não? Não, uma aliança suprapartidária que todos querem. Mas hoje, nem o governador Dória, nem Simone Tebet, nem Eduardo Leite, nem nenhum dos outros candidatos que estão nesse campo que se chama terceira via, que eu acho que é um erro político, não se colocar como o adversário da vaga do Bolsonaro. Eu acho que a gente tem que dar clareza ao eleitor e por que a gente quer disputar essa vaga, o que nós representamos. Né? Nenhum deles vai conseguir coalizão nenhuma. E se nós continuarmos brigando, nem aqueles que estão legitimados pelas prévias, pelos seus partidos, como o PMDB, a senadora Simone Tebet, vai conseguir lugar nenhum. Não haverá coligação em julho, né, com toda a boa vontade, se um tiver com 2, outro com 3, outro com 1. Agora, se alguém chegar a 8, chegar a 10, eu acho que esse tempo tem que ser dado. Eu fico pensando, se a gente vamos nos transferir para os Estados Unidos, para aquelas prévias que o resultado foi uma surpresa para todos, foi a vitória de Obama contra Hillary Clinton. Né? A máquina partidária do Partido Democrata Britânico toda com Hillary Clinton, e o Obama vem, né, com o primeiro grande político que conseguiu, enfim, usar as redes sociais. Aí ele ganha as prévias e chega na convenção, os delegados votam na Hillary Clinton porque ela é a mulher do ex-presidente, a máquina partidária está com ele. Não existe. Né? Isso, para mim, eu não quero entrar muito nessa briga. Eu acho que o governador Eduardo Leite é um grande quadro. Eu acho que se ele estivesse coordenando essas forças, né, que tem como pré-candidatos o governador João Dória, o Luciano Bivar e a Simone Tebet, ele estaria cumprindo um papel espetacular e, quem sabe, num segundo momento, se essa aliança não se viabilizasse, ele pudesse ter legitimidade para ser alternativa de forma natural. Não tem alternativa nesse processo que não seja ou natural ou vinda por decisão do partido, como no caso do PSDB. Para mim, o Eduardo Leite é das grandes figuras da nova geração e será uma figura nacional nos próximos 20 anos. Mas acho que nesse momento, eu fico pensando o que o eleitor, que hoje tem dificuldade, se é de classe média, de botar gasolina no seu carro e comprar sua carne, aquele mais pobre que está passando fome, o que ele deve estar pensando quando ele assiste a CNN, em vez de estar discutindo como a gente garantir mobilidade social e não administrar a pobreza, como o PT fez nos últimos anos, em vez de estar discutindo isso, geração de emprego, educação de qualidade, desde 0 a 3 anos até o ensino médio, o ensino universitário,
a gente está discutindo se as prévias do PSDB são legítimas ou não são legítimas. É óbvio que o eleitor vai continuar olhando Lula e Bolsonaro, porque fica olhando esse nosso ambiente e vai avaliando que o nosso ambiente, de forma nenhuma, está nesse momento, né, unido e preparado para esse enfrentamento. A gente tem tantas coisas para mostrar que o Bolsonaro prometeu em 2018 e não cumpre, né, daqueles eleitores que eram do PSDB, que votaram no Geraldo Alckmin, que votaram no Zé Serra, que votaram no Aécio Neves em 2014, né, querendo ele ou não, ele nem gosta muito que eu use esse termo de centro-direita, mas ele representou esse campo à direita da Dilma, à direita do PT, e quase foi vitorioso, tendo a coragem, sendo o primeiro tucano que teve a coragem de defender o governo do presidente Fernando Henrique, que teve grandes avanços na década de 90, né, e agora nós vemos uma prévia que agora é contestada, em vez de a gente estar discutindo, mostrando para o eleitor brasileiro, efetivamente, né, que a inflação consome na parte de bens, de alimentos, o orçamento, quase a maioria do orçamento do cidadão. Sim. Então, o preço dos combustíveis, aí claro que não é um problema nacional, é um problema de preço internacional, difícil intervir, que a educação, infelizmente, não avançou, estamos aí discutindo o preço de superfaturamento de ônibus escolar. Então, tem tanta coisa que impacta a vida dos brasileiros e a gente não trata, né? Eu acho que a gente devia, claro, e talvez o Eduardo Leite pudesse cumprir esse papel, ele coordenar as pré-candidaturas dos 3 partidos, organizar com cada um de nós, né, um plano de governo ambicioso, porque um plano de governo ele tem que vir da sociedade. Eu acho que a grande qualidade do governador João Dória, Dani, é que ele é um realizador. Então, a vacina estava aí quicando, ninguém dava solução para a vacina. Ele foi lá na China e resolveu. Ninguém conseguia ampliar em escola de tempo integral em São Paulo. Ele jogou para mais de 2.000 escolas em pouco mais de 3 anos de governo. Eu acho que a Simone tem as suas qualidades como senadora, fez um ótimo papel na CPI, entre outros momentos. O Bivar construiu o maior partido do Brasil hoje para a eleição de tempo de televisão e fundo eleitoral. Eu acho que a gente tem tantos ativos, né, e tantos quadros de qualidade, imagina no PSDB, com Aécio Neves, com Tasso Gereissati, com Fernando Henrique, com Zé Serra, com Arthur Vigílio, né, com Rodrigo Garcia, né, com tantos quadros que cumpriram missões importantes nos seus estados e no governo federal, e a gente vê de estar unido discutindo os problemas do Brasil e como enfrentá-los. Nós estamos querendo desqualificar uma prévia que foi legítima e lembrando, né, nessa prévia, que deveria ter sido um voto, um eleitor, o colégio eleitoral foi modificado para garantir viabilidade ao Eduardo Leite, legítimo, porque de fato São Paulo distorce esse processo. Mas foi feito um novo colégio eleitoral para dar chance ao Eduardo e mesmo assim o governador Dória venceu de forma legítima, democrática, reconhecido pelo próprio governador Eduardo Leite. Eu acho que a gente devia estar unido. Eduardo Leite tem um papel fundamental, governou o Rio Grande do Sul, tem uma agenda muito parecida. Ontem eu estava lendo no jornal, anteontem no Valor, ele falando de privatizações, de Estado moderno, converge com o que o Dória pensa também. E em vez de estar fazendo esse debate, a gente está divergindo baseado em 2%. Se a gente estivesse divergindo baseado em 40%, a gente podia estar divergindo, mas divergindo numa base que não existe ainda, eu acho que a gente inviabilizar definitivamente que o PSDB, o MDB, a União Brasil façam parte do debate de 2022. Hoje nós estamos limitados a um debate radical, onde temas que não estão na agenda do dia a dia do eleitor são as agendas tanto do presidente Bolsonaro e um pouco do presidente Lula. Presidente, eu vou ter de... Todos os meus colegas queriam falar com o senhor, mas a gente não está com muito tempo. Então, faço uma pergunta. O senhor consegue fazer uma coisa no estilo mais pinga-fogo para poder trazer o Yuri? Então, vamos lá. Vamos primeiro com o Leandro Rezende, bem curtinho. Oi, Leandro, vem para cá direto do Rio de Janeiro. Maia fez um compromisso, ele disse que vai responder pinga-fogo. Vamos ver. Vamos lá, deputado, obrigado por estar conversando conosco. Como é que fica o PSDB aqui no Rio? O senhor vai assumir a presidência, vai ser candidato a deputado federal e o partido vai apoiar o Cláudio Castro aqui no Rio? Não, eu sou presidente do partido, eu não vou disputar as eleições para deputado federal. Acho que meu ciclo na Câmara foi um ciclo de 6 mandatos. A presidência da Câmara cumpriu um papel que eu acho que foi importante à frente da presidência da Câmara nos 6 mandatos. Mas preferi abrir mão da minha candidatura para poder organizar o PSDB. Nós vamos apoiar o candidato do prefeito Eduardo Paes, que seja o Felipe Santa Cruz, que seja o Rodrigo Neves, ou que seja o próprio ex-prefeito César Maia, hoje filiado ao PSDB, que sempre aponta, sempre aparece nas pesquisas com 20% de intenção de voto. Nosso campo político
é o campo liderado hoje pelo prefeito Eduardo Paes. Vem para cá Yuri Pita, falar com Rodrigo Maia, secretário agora do governo de São Paulo e presidente do PSDB no Rio. Yuri. Obrigado, Dani. Secretário, então, direto no ponto, o senhor falou de vários nomes e não citou dois, nem Ciro Gomes, nem Sérgio Moro. Sérgio Moro é carta fora do baralho e com Ciro dá para ter diálogo ou ele está fora também desse diálogo desses partidos do centro? Não, para mim o Ciro está dentro. Claro, o Ciro é um democrata, é um grande quadro, governou, né, Fortaleza, o Ceará, tem um grupo político liderado hoje pelo seu irmão Cid, pelo governador Camilo, são quadros assim que são referência para qualquer político, mesmo em campo ideológico diferente. Acho sim que rapidamente, depois que a gente organizar o nosso campo aqui, a gente deveria sim trazer o Ciro Gomes, sem dúvida nenhuma, para fortalecer esse campo de oposição né, à direita do presidente Lula e da presidente Dilma, né, podendo ocupar a vaga que o Bolsonaro nos tirou em 2018. O Moro não, de fato eu tenho muitas críticas, acho que a agenda dele não é uma agenda no campo democrático, esse é o meu ponto de vista. Presidente, eu vou insistir nesse ponto. Por quê? Por que a agenda de Moro não é uma agenda do campo democrático? Porque por tudo que ele representou, por tudo que ele defendeu no judiciário, lembrando as 10 medidas, né? Que eles queriam acabar com o HC, né? Que eles queriam aprovar a prova ilícita de boa-fé. O Intercept estava valendo hoje, eles estavam respondendo pela prova ilícita de boa-fé do Intercept, né? Fora todo esse processo que a gente viu no próprio Intercept, mostrando como era a forma de atuação dele, o que ele fez na eleição de 18, vazando em cima da hora os áudios do ex-presidente Lula, né, fortalecendo a candidatura do presidente Bolsonaro e depois indo para o governo. Tem vários casos que a gente pode dizer, e da minha relação com ele, o respeito ao parlamento era muito pequeno. Eu tive que, inclusive, brigar com ele em março de 2019, dizendo que ele me respeitasse, que eu era presidente da Câmara, se ele tivesse algo a dizer, procurasse o presidente da República, porque ele era funcionário do presidente Bolsonaro e tinha que respeitar a Câmara de Deputados. Tem vários episódios, não desmereço ele, mas, no meu ponto de vista, nesse campo, eu não considero o Moro um democrata naquilo que eu considero um processo democrático para o nosso país. Vem para cá, Renato Agostini. Fala forte. Secretário, vamos falar de deadline, que o tempo está passando. Para Dória se manter nesse jogo, ele tem que subir quanto nas pesquisas e até quando? Olha, eu acho interessante, a sua pergunta é importante, né? O brasileiro está passando fome, como não passava há muitos anos. A inflação está aí, está na porta de todos nós, inclusive da classe média, né? O emprego que voltou foi um emprego precário, então a renda per capita do brasileiro caiu, a produtividade da economia brasileira não melhora e a economia não cresce. Então eu acho que você cobrar no curto prazo o crescimento dele, da Simone, é muito precipitado, né? Eu acho que o que a gente precisa é organizar, ouvir a sociedade, né? Um plano de governo construído da sociedade para os técnicos, e aí sim a apresentação de um plano que possa ser diferente, disruptivo, como muitos gostam de usar hoje esse termo. Eu acho que o governador Dória, ali para o mês de julho, no mês de agosto, vai começar a crescer. Agora, a gente lembra a eleição de 18, o governador do Rio começou a ganhar a eleição na terça-feira da semana da eleição. Então, e depois rejeição, que é um termo que todo mundo usa, né, Renato? Se você olhar direitinho, projeta a rejeição do Eduardo Leite e da Simone Tebet, reduzindo o desconhecimento deles para 10 pontos, que é o que o Dória tem, e você vai ver que eles vão ter acima de 50% de rejeição também. Por quê? Porque de um lado tem 30% cristalizado do PT, do Lula. Isso vai rejeitar um candidato dessa tal terceira via. E como é a terceira via, não é via nenhuma, do outro lado você tem 20% do Bolsonaro que vão rejeitar esse candidato, 50%, fora a rejeição individual de cada um. Então, essa questão de falar de rejeição, é claro que o Dória se expôs mais, enfrentou o Bolsonaro, enfrentou a pandemia, enfrentou o fechamento de comércio, que é tudo muito difícil, muito desgastante, mas fez para salvar vidas, né? Então, eu acho que cobrar que vai crescer em abril, mas isso não existe. Vai crescer, na melhor das hipóteses, no início das convenções e vai crescer a partir de agosto. Talvez um pequeno crescimento agora com a saída do Moro. Certamente há um cruzamento de votos entre Dória e Moro, né? Então, talvez ele possa melhorar um pouquinho, mas nada que represente coisa significativa. Eu acho que o significativo era o PSDB estar unido, né, junto com os outros partidos, talvez com o Eduardo Leite coordenando as pré-candidaturas para ver qual das três se viabilizava, né, e construir um plano de governo que, de fato,
fale para o cidadão, né? Impressionante, a gente fica falando para a gente, né, para o mundo político, e esquece que tem milhões de brasileiros com esperança que algo possa mudar depois de 3 anos e 3 meses de tantos conflitos durante o governo Bolsonaro. Presidente, eu posso pedir um favor ao senhor? O senhor teria mais uns minutos para ficar conosco? Porque se sim, eu vou cumprir o meu horário aqui para chamar o intervalo e volto com o senhor, porque eu quero te ouvir sobre duas coisas. Tem uma discussão muito forte hoje, inclusive Miriam Leitão fez essa discussão em artigo no Globo e sofreu ali uma espécie de deboche pela tortura da qual foi vítima, né, pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que é sobre a equivalência entre Lula e Bolsonaro. O senhor acha que são dois campos equidistantes, ou seja, né, é preciso dar a Lula e Bolsonaro o mesmo peso? São dois lados de uma mesma moeda? Ou o senhor vê diferenças entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro? Ele deu um spoiler, disse que não, a resposta vem em 3 minutos, não sai daí, Rodrigo não vai sair também. O ex-presidente da Câmara, secretário-presidente do PSDB no Rio, está aqui com a gente, não nos deixe. 5h28, a gente está conversando com o ex-presidente da Câmara dos Deputados, secretário do Governo de São Paulo, presidente agora do PSDB no Rio de Janeiro, um dos políticos mais experimentados das últimas décadas. Rodrigo Maia está aqui conosco. Perguntei, presidente, o que o senhor acha sobre essa tese, né, de que há uma equivalência, uma equidistância, a mesma distância entre Lula e Bolsonaro, duas faces da mesma moeda. São? Se não, por quê? Não, de forma nenhuma. O presidente Lula é muito diferente do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro vem, nos últimos 3 anos, eu estou apenas relatando, atacado as instituições, atacou muito o Congresso durante a minha presidência, atacou muito, o Judiciário continua atacando, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral. Então, acho que são em campos opostos. É por isso que eu digo que o nosso campo é a direita democrática, a centro-direita democrática, apesar de meus amigos, alguns tucanos, não gostam que eu use esse termo. Já o presidente Lula, para mim, é um democrata, é um político que já governou, já provou respeito às instituições, não tenho dúvida nenhuma disso. E até por isso, os nossos eleitores hoje estão votando no Lula como opção, já que ainda não conseguimos organizar o nosso campo de oposição ao PT. Como há um radicalismo do presidente Lula, do presidente Bolsonaro, muitas vezes uma agenda de ataque às instituições, os nossos eleitores, que sempre votaram nesse campo hoje, tanto que o Lula tem 1/3 dos seus eleitores hoje, são antibolsonaristas, né? Não votam dentro da imagem positiva do presidente Lula. Então ele está inchado aí por esse 1/3, que são mais ou menos 15 pontos. Só para te dar um dado, né? Na imagem positiva do governador Dória, Lula tem 40% de intenção de voto. Então, o nosso eleitor hoje... Para traduzir aqui, presidente, só um pouquinho. Gente, Rodrigo Maia é um dos melhores analistas de pesquisa que existe no Brasil. Então, assim, é um luxo ter ele aqui trazendo dados para quem está em casa e para mim também. Quando o senhor você diz, quem avalia o governo Dória como ótimo e bom, né? Esse percentual, nesse grupo, você tem 40% de pessoas que declaram preferência do voto em Lula. É o que leva o senhor à conclusão de que tem uma parcela do eleitorado que poderia estar com o que o senhor chama de centro-direita democrático. Será que perdemos o sinal de vez? Vamos tentar reconectar. Ele estava fazendo exatamente esse balanço para a gente, né? Dizendo que tem 40% dos eleitores que dizem que o governo Dória é ótimo e bom. Dentro desses eleitores, 40% vota hoje ou declara a preferência de voto em Luiz Inácio Lula da Silva. A gente está tentando reconectar. Deixa eu trazer para cá o Yuri Pita, a Renata Agostini e o Leandro Rezende, porque até o momento a gente teve uma chuva de leads aqui. Assim que Rodrigo Maia conseguir voltar a falar conosco, eu começo por esse ponto final, né? Rodrigo Maia diz que Lula é muito diferente do presidente Bolsonaro. Nos últimos anos, Bolsonaro só fez atacar as instituições, o próprio Supremo Tribunal Federal, as eleições. Lula, para mim, é um democrata, disse Rodrigo Maia, já governou, provou isso, e até por isso uma parte dos eleitores da centro-direita hoje votam nele. Começo com você, Yuri Pita, também pesquiseiro de mão cheia. Pois é, isso é um aspecto importante para a gente entender quando o Rodrigo Maia fala desse campo de poder puxar os votos. Porque, de fato, no eleitorado de Lula hoje há muito anti-Bolsonaro e há muito anti-Lula, antipetista
no campo de Bolsonaro por não verem essas alternativas. E essa equivalência ali, ou falsa equivalência, como muitos colocam, porque, de fato, a despeito da crítica que se queira fazer ao PT, não houve questionamento ao funcionamento institucional do país da forma como tem havido no atual mandato, no atual governo. Dito isso, uma outra questão, e aí se a gente puder, talvez seja até uma outra questão para fazer para Rodrigo Maia, que é justamente, já que ele tira... Então pronto. A gente conseguiu reconectar. Está aqui de volta o ex-presidente da Câmara dos Deputados. Obrigada, secretário, por ter retomado. Está muito boa a entrevista. Eu vou passar a... O senhor quer concluir a análise ou eu posso jogar a palavra para o... Não, é rapidinho. Perfeito. Então, por que o nosso eleitor hoje vota no presidente Lula? Porque nós estamos nessa confusão e não conseguimos dar nitidez de que há uma alternativa democrática na cabeça desses eleitores ao presidente Lula. Então, entre as alternativas, aquela que os nossos eleitores consideram democráticas, hoje é o presidente Lula. Nós estamos nessa situação, nesse cenário político tão estranho que a gente vive hoje no Brasil. Vamos lá, Yuri Pita, com você. Vou fazer então a conexão das duas coisas com aquilo que eu perguntei sobre Sérgio Moro estar ou ser carta fora do baralho. Não sendo ele candidato, aquele eleitorado que ele tem hoje de 8%, ele entende esse discurso de que o centro poderia oferecer uma alternativa democrática ou não? Ou o antipetismo é mais forte, ele iria para o presidente Bolsonaro? Não, eu acho que do Moro uma parte vai para o presidente Bolsonaro e uma parte vai para o governador João Dória. Acho que nos nossos cruzamentos é isso que acontece. Até porque aí o governador Dória tem uma agenda que teve duas disputas contra o PT também, né? Você vê como é que as coisas vão mudando, né? 16, ele derrotou o governador Fernando Haddad, 18 derrotou o candidato apoiado pela esquerda e ele do outro lado, claro, no campo da direita com o presidente Bolsonaro. Então, nesse cruzamento, o voto do Moro, que é mais à direita, migra uma parte para o Dória e uma parte para o presidente Bolsonaro. Até por isso que eu acho que o governador Dória, desses candidatos, é o que tem o melhor perfil para ocupar a vaga do Bolsonaro. Na verdade, na cabeça do eleitor, como é empresário, veio do setor privado, ele é visto nitidamente, do meu ponto de vista, mais à direita, uma direita democrática, jogando o Bolsonaro mais lá para a extrema-direita. Se ele conseguir viabilizar primeiro o PSDB, é isso que a gente vai fazer, todos nós juntos, né? E conseguir fazer o primeiro movimento de crescimento para depois mostrar que existe possibilidade e aí começar a atrair esses votos que hoje estão no anti-bolsonarismo votando no presidente Lula. Leandro? Deputado, desculpa, eu queria perguntar para o senhor uma declaração que o senhor deu na semana passada no ato de filiação, quando o senhor diz que o PSDB errou ao se aceitar como um partido de centro. Por que o senhor acha que o PSDB errou? E se o senhor entende que o lugar do PSDB no debate político foi tomado pelo bolsonarismo? Não, eu acho não. O resultado das urnas provou isso. Nós estamos desde 94 polarizando com o PT. Em 2018, nós saímos da polarização e entrou o presidente Bolsonaro. É uma questão de análise. Muitos amigos meus do PSDB, amigos, não gostam que eu fale que o PSDB é um partido de centro-direita, apesar de eu acreditar nisso e respeito muito. Estou entrando agora no partido, não quero conflito, não quero polêmica, mas, no mínimo, vai todo mundo ter que concordar que nós estamos à direita do presidente Lula. Não tem muita alternativa, não é isso? O sistema é binário, né? As pessoas usam muito os termos usados em outros países. O Tony Blair usou a palavra terceira via, mas na polarização entre os trabalhistas e um conservadores, um trabalhista velho, atrasado, ele moderniza criando esse termo e caminha para o centro, da esquerda para o centro. Né? No futuro, depois, no fim do ciclo dos trabalhistas, David Cameron reorganiza o Partido Conservador, muda a marca do partido, traz uma marca de uma árvore para mostrar preocupação com o meio ambiente. Primeiro elege Boris Johnson prefeito de Londres, que vai trabalhar de bicicleta, mostrando outras alternativas na mobilidade dentro de uma cidade, mostrando um partido jovem e moderno. Em 2010, aliado ao Partido Liberal Democrata, vence as eleições, governa e depois faz maioria absoluta no ciclo seguinte. Só que você não saiu da polarização. Em 2010, né, os liberais quase conseguiram derrubar essa polarização, mas não conseguiram. Em 2000 e na eleição seguinte se restabeleceu a maioria absoluta dos conservadores no parlamento britânico. Então, não tem essa possibilidade
de você construir uma terceira via no processo político. O processo político, no final, ele vai afunilar em 2 candidaturas. Em 2002, que foi a eleição com mais mudanças, né? Primeiro a Rosiana Sarney ocupou um espaço que era, inclusive, do presidente Lula, de oposição ao PSDB. Depois ela cai, entra o Ciro Gomes, que cai, e aí vem o presidente Lula, se consolida e disputa contra o candidato do presidente Fernando Henrique, o senador Zé Serra. Então, não tem como a gente fugir dessa polarização. Por isso que eu acho que a palavra centro, num país, claro, que sai da ditadura, todo mundo com medo de falar a palavra direita, porque, em tese, era sinônimo de ditadura, mas o centro apenas justifica aqueles partidos que, na verdade, cumprem um papel de governabilidade importante, né, hoje chamado Centrão, de estar no processo de apoiar todos os governos. Apoiaram o governo do PT, apoiaram o governo do Fernando Henrique e apoiam agora o governo Bolsonaro. Legítimo, não estou discutindo legitimidade, estou dizendo só que esses partidos, basicamente, eles têm muito mais um perfil parlamentar de composição de maioria do que um perfil de ocupação de espaços. Esse espaço sempre foi dividido PT e PSDB, e acho que o PSDB, por não deixar claro a sua posição de uma social-democracia, vamos dizer assim, mais azul, menos vermelha, né, acabou que foi derrotado em todas as eleições, depois da eleição do presidente Fernando Henrique. Perdemos o sinal de novo. Não, estou aqui. Oba! Não, tô aqui. Renata Agostini fecha, então a gente vai dar fazer esse fecho fazendo um segundo giro completo. Eu agradeço já de antecipação aqui ao Maia por ter ficado esse tempo a mais com a gente. Rê, fecha a nossa conversa. Secretário, muito rapidamente, estamos falando sobre essa consolidação desse campo alternativo aos polos como um passo importante. O senhor falou, organizar o nosso espaço, o nosso grupo, né? Então, uma conversa que sai do diálogo entre PSDB, MDB, também União Brasil e por aí vai. A questão na última eleição, um acordo amplo partidário fechado por Geraldo Alckmin não garantiu nada para ele, não resolveu a questão. O quanto esse acerto da terceira via, de fato, ajuda um candidato a seguir em frente num ambiente de polarização? Olha, sempre ajuda. O governador Geraldo Alckmin teria um resultado melhor se não fosse a facada. Eu acho que não iria ao segundo turno, mas teria. Eu fui sempre crítico, não ao apoio ao Geraldo, porque admiro, respeito. Foi um grande governador do estado de São Paulo, é um grande quadro político, uma referência para todos nós. Mas na eleição de 2018... o PSDB, pelo desgaste que vinha carregando desde o fim do governo Fernando Henrique, estava na cara nas pesquisas que nós tínhamos que procurar uma alternativa ao PT que não fosse, naquele momento, o PSDB. E, naquele momento, eu fui um dos que defendi abertamente, apesar de muitas críticas entre os meus eleitores, o apoio já no primeiro turno ao candidato Ciro Gomes. Eu achava que ele tinha as melhores condições de enfrentar essa candidatura do PT, por um lado, e não deixar que a candidatura do Bolsonaro crescesse no nosso campo, se nós abríssemos para ele esse campo. Infelizmente, fui voto vencido, mas sem nenhum problema, porque apoiar o governador Geraldo Alckmin é sempre uma honra pelo que ele representa na política brasileira, mas estava na cara que 18 deveria se procurar outro caminho. Agora, eu não vejo outro caminho, Renato, que não seja primeiro organizando o campo. Há um espaço para crescimento? Eu acho que eu já provei que sim. O presidente Lula tem uma fatia de eleitores que não é dele, o Bolsonaro tem outra, e tem os eleitores que ainda estão aqui indecisos e votando um pouquinho em cada um dos nossos candidatos. Então tem um caminho. Agora, nós temos que mostrar que nós temos viabilidade, né? E que aquele eleitor que sonhou com um Brasil diferente em 18, que votou no Bolsonaro com essa esperança para derrotar o PT, que a solução não é olhar para o passado, né? A solução não é olhar para o PT. A solução, sem dúvida nenhuma, é olhar para um candidato que governe o Brasil com um Brasil moderno, com serviços públicos eficientes, com menos burocracia, um país que, de fato, não apenas administra a pobreza, mas trabalhe para tirar os brasileiros da pobreza, uma mobilidade social. Isso inclui saúde, educação, segurança pública e, claro, como eu falei no início, educação, para que a gente possa ter uma economia que, de fato, garanta um crescimento no nosso campo, trabalhando junto com o mercado, junto com o setor produtivo, que eu acho que esse é o caminho que nós acreditamos que é o caminho que vai garantir sustentabilidade para o crescimento brasileiro.
Rodrigo Maia, senhoras e senhores, o mais longevo presidente da Câmara dos Deputados, falou aqui com o CNN 360 detalhadamente sobre todos os assuntos, basicamente todas as candidaturas, uma análise sustentada nos fatos, na análise que ele faz das próprias pesquisas, das pesquisas internas. Eles contratam alguns dos melhores institutos do Brasil. Presidente, muito obrigada. Quero agradecer demais. Volte sempre. Desejo boa sorte no trabalho de estruturação do partido no Rio de Janeiro e, claro, vou acompanhar também seu povo na eleição. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Até a próxima.